o aprender a fazer a gestão, administrar, fluxo de caixa, cara, é importantíssimo. A empresa quebra por fluxo de caixa, mas a empresa quebra por conta de uma ação trabalhista que você deixou de fazer um recibo de EPI. Um desentendimento ali com o funcionário que gerou um assédio moral. Gente, isso é... Tem assim, né? Não poderia existir, entende? Teve época em que entregar currículo no agro era motivo de riso. Se você fosse mulher, é claro. Danielle Cooper se formou em engenheira agrônoma num tempo em que o agro não enxergava a liderança no feminino. Foi a primeira mulher em uma cooperativa com 42 homens. Assumiu a responsabilidade técnica de uma unidade de sementes e depois parou tudo, por 8 anos, para ser mãe em tempo integral. Quando voltou, poderia ter voltado para o agro, mas decidiu voltar para ela e para aquilo que ela acreditava como propósito. Indignada com a forma como os empresários eram tratados no país, mergulhou no direito, virou sócia do escritório do irmão, assumiu a gestão e enfrentou resistências externas e internas. Mas não parou. Com consistência e visão, saiu da estagnação e se tornou multiempresária. Hoje, como advogada, é estrategista jurídica e sucessória. Ajuda famílias empresárias a protegerem o que construíram com estrutura, clareza e segurança. Cada uma com o seu jeito, com as suas particularidades. Porque para ela, planejamento sucessório não é um pacote. É decisão difícil, é a conversa que é empurrada com a barriga. É o que separa o legado da disputa judicial. Se você acredita que já é tarde para recomeçar, ou que o seu patrimônio vai se resolver sozinho, esse episódio é um lembrete. Ou você organiza o que é seu, ou o juiz vai organizar por você. Danielle Cooper, no A Sucessora. Muito lindo, adorei a abertura. Obrigada. Amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fiquei emocionada, gente. Ai, tá vendo? A gente gosta de deixar os nossos convidados emocionados. É bom, né? Relembrar, ver as coisas, ver alguém falando da gente. É bom. Eu acho que a gente não tem dimensão da nossa história até a gente ver alguém contar a nossa história, né? Você vê que outro dia eu assisti um vídeo, eu tava num evento, eu assisti um vídeo que era assim, eu não lembro qual que era a marca, mas era a pessoa, tinha uma pessoa que fazia não caricatura, mas retrato falado, e a pessoa sentava lá e ela se descrevia. Aí ele desenhava ela da maneira que ela se enxergava. Então ela dava todos os detalhes e ele não via a pessoa, e ele enxergava. E aí depois eles conviveram numa sala juntos, e aí depois chamavam outras pessoas e as pessoas falavam sobre as características dela. Aí no final eles colocavam um retrato na frente do outro e as pessoas iam olhar o quanto elas eram vistas de maneira diferente. Sim. E na maioria das vezes, elas evidenciavam aquilo que não as favoreciam, então assim, aquilo que elas entendiam como um defeito ou algo que elas gostariam que fosse diferente. E nos retratos, no autorretrato, elas estavam bem mais tristes do que as pessoas viam elas. É incrível isso, né? É interessante, porque de verdade, você vê a tua história passar assim, traz um outro contexto, né? Você fala, poxa vida, dá que até uma legal. motivação pra continuar. Nossa, gente, olha isso. Adorei. A Dani, como vocês já devem ter visto aqui no outro episódio e um monte de vezes nas minhas redes sociais, ela é fruto do nepotismo. Mas vamos falar mais à frente disso. É claro que é só uma brincadeira, né? Mas conta, Dani, um pouco mais para a gente contextualizar, porque hoje você também vivencia experiências de uma empresa familiar. Você começou ali sua trajetória como engenheira agrônoma e etc. E aí, por escolhas suas e oportunidades, e é aí que entra a questão do nepotismo, e eu falo, nem todo nepotismo é ruim, tem nepotismo que é bom quando é feito de forma consciente, com pessoas que valorizam e que se especializam e se dedicam, né, à função. Mas conta um pouquinho sobre essas suas experiências, essa sua trajetória, essas experiências. Vou resumir, porque a história é longa, né? São muitos anos, mas eu sou engenheira agrônoma, então me formei na faculdade em 2004. Trabalhei durante 6 anos na cooperativa, um meio muito masculino. E como foi comentado na abertura, né? Era uma outra época. E eu acho que não era uma época em que nós tínhamos um feminismo, embora eu não seja feminista, mas mas na questão impositiva, de se impor como
poxa vida, eu sou profissional, eu estou formada, eu estou aqui, estou precisando trabalhar, e muitas vezes eu recebi um não contrata mulher. Não precisa deixar seu currículo porque não contrata mulher. Então foi um desafio muito grande me colocar nesse mercado onde os agricultores eram muito mais velhos do que eu na época, mais experientes e mais velhos em idade, e eu era uma menina. O que eu podia agregar? O que eu trazia de novo? Então fui encontrando os meus caminhos ali para conseguir trabalhar no agro, que realmente foi um grande desafio. Fui a primeira mulher da cooperativa, né? Fui contratada um ano depois, meu marido entrou num ano, eu consegui uma colocação num segundo ano. Em 6 meses eu era gerente do meu marido, porque eu fui assumir todo um departamento técnico de uma UBS. Então, essa expertise, eu acho que na agronomia, que é mais uma área de exatas, me deu uma outra visão para o direito. Passado alguns anos, meu marido saiu da cooperativa, nós dois optamos por para de trabalhar e vai cuidar das crianças, porque nós éramos sozinhos, não tinha rede de apoio, então parei de trabalhar, fui cuidar dos meninos, fiquei 8 anos cuidando literalmente de casa, filho, banho Uber, tarefinha de casa. E quando nós viemos para cá, eu já tinha iniciado a faculdade, então pensando em trabalhar lá em Santa Catarina, né? Eu falei, poxa vida, já estão grandes, eu preciso me recolocar no mercado, voltei a fazer a faculdade. Quando eu vim para cá, o meu irmão me ofereceu uma oportunidade de vir trabalhar com ele para trabalhar no financeiro do escritório. Ele falou, vem trabalhar comigo, você vem fazer o financeiro do escritório e já faz estágio. E ali eu comecei... Ao lado bom do nepotismo. Ao lado bom do nepotismo. Comecei pela área financeira, entendi que tinha algumas questões administrativas que eu podia resolver, administrativo, tá, vamos desenvolver uma área comercial, legal, vamos desenvolver uma área comercial. E aí eu fui fazendo, eu acho que uma parte que o advogado não gosta muito de fazer, o advogado gosta de advogar. Sim. Ele gosta muito da parte técnica. E eu, como venho de exatas, eu fui pegando uma área que talvez não fosse tão... requisitada, né? Requisitada, eu acho que não é nem relevante, mas é uma coisa que muitas vezes você não está preparado para fazer. E deu muito certo, estamos aí há 8 anos, né? A partir dessa sociedade com o Vitor, surgiram outras possibilidades, que foi a Economic e agora outras empresas. Então, eu brinco que além de ser advogada, eu acho que antes de ser advogada, eu sou empresária realmente. Sim. Então, eu vivo esse dia a dia, faço toda a tarefa de casa da sucessão familiar com o meu irmão, com o meu filho que está entrando agora, sim, né, para estagiar comigo. Então, acho multitarefas, né? Multitarefas. Nós mulheres e nossa capacidade de ser multitarefas. Exatamente. Isso é muito bom. E assim, qual, na sua visão, porque você também já teve experiência com outras empresas familiares, então se você tem a sua vivência, vocês lá tanto na Cooper como na Economic, vocês atendem a Husky, então você também tem um pouco dessa nossa vivência, né, então da minha empresa familiar, e você atende outras empresas familiares, né? Uhum. Então, o que você vê que mais prejudica as relações dentro das empresas familiares? Eu acho que se eu posso elencar uma coisa com certeza, assim, o primordial, a falta de clareza e transparência. Então, quem faz o quê? Quais são os papéis dentro da empresa, e as pessoas têm clareza disso? Elas entendem efetivamente qual é o papel, qual é a importância dela dentro desse mecanismo, dentro desse jogo. Eu falo muito na imersão, né? Aprenda a jogar a regra do jogo. E qual é a regra do jogo? Muitas vezes a empresa não tem. E aí é onde gera a dúvida, é onde gera a angústia, porque eu estou ali, mas eu não sei quais são as minhas atribuições, eu não sei até que ponto eu posso assumir determinada questão, eu não tenho limites. Então, eu acho que é isso, é a falta de clareza. E assim, quando a gente fala de planejamento sucessório, existem várias etapas, né? Não é uma coisa que você faz da noite pro dia,
Claro que assim, quando a gente olha para a parte mais jurídica, existe ali um processo e uma etapa. Mas o planejamento sucessório ele engloba mais do que só as questões jurídicas, né? Das experiências que você tem e como que você poderia definir para quem está assistindo o que seria esse planejamento e quais seriam essas etapas do planejamento sucessório? Eu acho que a primeira etapa é a família querer ou alguém identificar dentro da empresa que isso é necessário, né? O jurídico hoje ele é muito negligenciado. As empresas abrem por uma questão de necessidade, a pessoa, né, de repente perdeu o emprego ou ou tem um sonho, abre uma empresa. E aí depois eu vou ver o que acontece. Então, a partir do momento em que é identificada necessidade, aí você começa um trabalho dentro da empresa, em especial de diagnóstico. Então, a pessoa identificou o que ela precisa, ou ela já está numa fase da vida em que ela realmente sabe que ela vai ter que passar o bastão para alguém. Da onde começar? Qual é o princípio disso? Então, realmente, entrar dentro da empresa, entender as questões mais sensíveis da empresa, sempre através de diálogo com todos os sócios, com os sucessores, entendendo os papéis e delimitando dentro do direito o que são direitos e o que são deveres. Sim, isso é de fundamental. forma muito clara. Então, existe um planejamento, normalmente ele é longo, porque são conversas demoradas, né? Tem planejamentos sucessórios aí que levam 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque não é só o planejamento, tem a governança, tem um acordo de sócio que muitas vezes é complexo, é tumultuado. E essas decisões, elas dependem das questões emocionais, né? Então precisa existir um preparo emocional, um alinhamento entre a família, esse entendimento, para que aí consiga dar início a esse processo. E eu já vi muito processo de planejamento sucessório que começou e parou na metade pro final. Sim. Não foi até o final. Sim, não vai. Imagina, vou dar o exemplo da Husky. Sim. Imagina você chegar e falar, gente, vamos iniciar um trabalho aqui de governança ou um trabalho de sucessão para que tudo seja formalizado, seja legalizado. E o seu pai, que é o fundador, chegar, não vou fazer. Não estou preparado para fazer. Acabou ali. Então não adianta uma pessoa querer, todas as pessoas dentro da cadeia têm que estar envolvidas e têm que estar dispostas a participar, a ceder e a entender o seu lugar também dentro desse mecanismo, né? Dentro da empresa. E vocês aí já aproveitam, já mandam esse vídeo, já compartilham esse vídeo com as pessoas que precisam entender mais sobre planejamento sucessório, entender quais são essas etapas e quem sabe, se você é um sucessor aí que está pensando, né, já em como vai acontecer dentro da tua empresa, manda esse vídeo para os teus pais, para que eles também possam começar a planejar e entender a importância. Porque acho que muita gente ignora a importância do planejamento sucessório. Deixa para tipo assim, é igual ao testamento, né? Muita gente ignora a importância do testamento. Sim. E aí, na falta da pessoa, a pessoa não vai saber, mas aqui a gente paga o preço. Exatamente. Né? Mas eu vou te dar um exemplo do meu filho, por exemplo. Tem toda uma dinâmica para que ele entre nos negócios da família. Então, da onde ele tem que começar? Por onde ele vai entrar? Está todo mundo de acordo que ele entre, que ele participe? Então, entrou o Eduardo começou fazendo estágio e no comercial. A partir do próximo ano, ele vai para o financeiro. A partir do próximo ano... Então, você vai dando subsídios para que ele... quase um trainee, né? Para que ele efetivamente assuma. Esse foi o meu acordo com o meu irmão. E cada empresa é muito... É particular, né? Particular, exatamente. Sim. E assim, o que acontece? Porque muitas empresas, eu vejo até pela Husky mesmo, mas muitas empresas familiares, às vezes eu vejo que elas começam, e às vezes não é nem intenção de quem fundou, fazer com que a empresa cresça tanto. Às vezes ele só quer manter a empresa ali estável, é daqui que eu tiro o sustento da minha família, e assim vai, é o ganha-pão dele ali e tudo mais. Mas existe, quando a empresa vai muito bem, e aí o fundador ele até é mais ambicioso nesse sentido de querer fazer crescer, normalmente ele negligencia algumas questões, né?
da parte de gestão, mas também a parte jurídica. O que acontece quando uma empresa cresce sem dar essa estrutura necessária jurídica? Nossa, temos vários, são vários cases. Escolha uma carta para ver o que acontece. Exato, mas se nós formos começar desde o acordo de sócio, existe toda uma consequência quando a empresa cresce relacionada a cotas, a valuation. Se um sócio quer sair, de repente não era a expectativa de todos os sócios que a empresa ficasse daquele tamanho, né? Ou entra um investidor de fora. Então, pensando num acordo de sócio, que eu acredito que é o ponto de partida, um instrumento que dá o start ali. Eu brinco que o contrato social ele é a certidão de nascimento. Nasceu a empresa, e agora? Então, dentro de todos os mecanismos jurídicos, o primeiro, o start, a porta de entrada é o acordo de sócios. Depois a governança, né? Como que a gente vai fazer com que essa empresa cresça e trazer, de repente, expertise de fora. Porque, como você falou, às vezes ela cresce muito rápido. Contratar muita gente de mercado, né? Muita gente de mercado. Então, bons conselheiros, conselho administrativo, né? Criar os protocolos de família para que cada um seja realocado no seu lugar nesse crescimento. Outra questão que, assim, é extremamente importante, nós estávamos estudando a semana retrasada o caso da antiga VASP. Uhum. Foi o maior caso de ação trabalhista Eu ia falar do isso. Brasil. Porque a empresa cresce e aí, assim, antes você tinha, sei lá, 10, 15 funcionários que o dono trata direto ali com eles e eles têm a dinâmica deles. Mas conforme a empresa vai crescendo, você vai trazendo mais gente que já não entende, muitas vezes, que o seu jeito de falar é o seu jeito e é uma brincadeira. Não, assim, né, não tô considerando aquelas questões ofensivas e tal, não isso, mas, assim, às vezes as pessoas podem interpretar ou utilizar isso de má fé para um processo trabalhista. Exato. Entende? Então tem algumas questões que você vai, conforme a tua empresa vai crescendo e vai ficando cada vez com mais gente, você vai perdendo o controle também disso. Exato. E fica cada vez mais suscetível ao risco trabalhista, né? E aí é muito melhor você ter um preventivo do que você esperar acontecer. Porque entrou uma ação trabalhista na empresa, aquilo vira um rastro de pólvora dentro da empresa. Por quê? Esse funcionário que entrou com a ação, ele vai chamar 2, 3 testemunhas que trabalham na empresa. Se essa pessoa aqui, ser bem simplória na palavra, ganhar a ação trabalhista, Sim. acabou. As testemunhas vão entrar Todos e entram, aquilo né? vira uma cadeia, né, que desfavorece a empresa. Então, de forma preventiva, como é que se trabalha dentro dessa empresa que está crescendo a passos largos? Né? Você vai esperar tomar uma ação? Não vou, eu vou me proteger. Então, desde o contrato, agora nós estamos em via aí de 2 grandes mudanças, que é a da jornada e da NR1. Sim. Então, a gente precisa estar preparado. E preparar as pessoas que estão à frente. Como você falou, enquanto a empresa é pequena, é o dono que está diretamente tratando com os funcionários. Mas aí você contrata um gestor, você contrata um RH, você contrata alguém para cuidar da sua operação. Como que essas pessoas estão cuidando? Estão pensando desde a jornada de trabalho até a saúde moral. Sim. Como é que essas pessoas que estão à frente da equipe, do front da empresa, estão tratando os funcionários? Mas só trazendo um pouquinho do caso da VASP, foram bilhões em ação trabalhista. Você imagina uma empresa do tamanho que era a VASP. Sim. E o ano passado, e eu estou te falando porque nós estávamos realmente olhando para esses números, foram 50 bilhões em ação trabalhista, Bárbara. É muita coisa. Só em 2025. E assim, a ação trabalhista vai atrás do patrimônio e tudo, né? Tem a questão da desconsideração da Sim. personalidade jurídica, que embora você tenha uma estrutura de holding e a holding realmente seja efetiva, seja protetiva, quando você inicia um processo de holding, você precisa ver se a empresa já não tem um passivo trabalhista, para não ser considerado realmente fraude de execução, enfim. Então, mesmo para você criar uma estrutura protetiva, você tem que
ter um preventivo muito bom, para que seja realmente validado, né, a construção dessa segurança, seja holding, seja uma offshore, seja... E não haja possibilidade do juiz olhar para você e falar, está escondendo o patrimônio porque você já tinha uma ação trabalhista gigantesca. Né? Então, é muito dinheiro que se perde hoje, que as empresas perdem, literalmente, por não olhar para uma questão que é simples. Então é isso que eu ia falar, são umas coisinhas às vezes tão besta, né? Porque assim, ok, tem coisa que, beleza, de comportamento das pessoas, e você tem que aí sim bater muito na cultura, o RH, quando a gente não tá falando do dono, que aí o dono, assim, ele que tem que se policiar da maneira como age lá dentro, né? Exatamente. Mas relacionado a comportamento. Mas o que não é de comportamento, o que é de EPI, o que é de outras coisas que estão ali na rotina, são coisas simples que você protege a tua empresa, fazendo algumas mudanças, e às vezes a gente não enxerga. É por isso que tem essa importância do trabalho preventivo, né? Exato. Você quer ver uma clássica das empresas, que as empresas erram? O ponto britânico. Chega na mão do juiz, tá? Entrou às 6, saiu às 11, entrou... Esquece. O ônus da prova automaticamente é invertido e a empresa tem que provar. Por quê? O ser humano não bate ponto. Não, e quantos são, né? Todos os dias. E quantos são? Bate todo mundo ponto ao mesmo tempo. Então, não adianta você colocar uma pessoa ali para bater o ponto, né? E a hora extra realmente é um dos grandes passivos das empresas. Sim. E aí, quando a gente estava falando, né, sobre essas questões de tratativa, de acordos e etc., qual foi uma situação assim mais difícil que você já passou para fazer uma mediação numa empresa familiar entre sucedido e sucessor? Ou familiares? Sucessor. Ou entre familiares, assim, a situação assim, mais difícil que você teve? Eu acho que eu vou trazer uma inusitada, tá? Eu não digo nem que é difícil, mas inusitada. Uma família em que nós fomos chamados para organizar todo o patrimônio, fazer a holding patrimonial e tal. E chegamos na reunião, os pais já idosos, né? Então cheguei, abri o computador, comecei a mostrar os slides e os pais sem entender nada, fecha o computador, puxa o caderninho, vamos desenhar aqui pra gente entender. Então assim, porque tem isso, você tem que saber fazer a leitura das pessoas. Exato. Que normalmente quando a gente fala de pessoas mais de outra geração, pessoas mais velhas, eles não vão ter o mesmo entendimento que a gente tem, o linguajar que a gente tem hoje, né? Mas aí você imagina o susto, né? O senhor é fundador da empresa, nossa, empresa de 20 anos, tal, tudo bem, tá, tranquilo. E a empresa tá no seu nome, no nome do seu filho? Não, nós estamos com uma questão aí tributária. E nós passamos todos os bens no nome da Paula. Quem é Paula? Quem é Paula? Quem é Paula? Filha do meu cunhado, do meu... Eu falei, gente, não. Eu falei, quem é Paula? Jesus. Aí você vai puxando, tá, é a filha do genro, do tio, Passou todo o patrimônio no nome de uma pessoa. Bens, empresa, tudo. Gente, que risco. E aí, o que eu pensei? Se eu fosse a Paula, estaria em Maldivas. Se eu fosse a Paula, já não estaria mais aqui. Se eu fosse a Paula, eu já não estaria mais aqui. Mas será que a pessoa não tem, e realmente não tem, consciência de que, vindo a faltar a Paula... Então, mas é isso que eu ia falar. Porque o ponto, né, a gente tá brincando aqui, mas a questão, às vezes, não é nem julgando o caráter da Paula, coisa do tipo. Não, a Paula, a gente é falou na maior intimidade. Aqui, Paula. Paula é um nome fictício, a gente aqui, né, não estamos julgando o caráter da Paula, mas é justamente na falta dela. O que acontece depois? Os bens são todos transferidos para a filha, Exato. óbvio, e para os pais dela. Ou para os descendentes diretos ou ascendentes. Você imagina, você construir uma empresa uma vida inteira, para você tentar proteger essa empresa, você simplesmente passa tudo no nome de uma pessoa e para morrer basta estar vivo. Exato. Né? Então, foi todo um diálogo ali para fazer com que a família entendesse que
Não, espera lá, tudo bem, você tem um problema aqui, então vamos resolver esse problema, mas vamos trazer o patrimônio de volta para cá, né? Vamos proteger o patrimônio outras formas Existem de você outras proteger, formas. não é? E foi um trabalho lindíssimo, ficou maravilhoso, mas E a Paula se safou. poderia estar em Maldivas. Paula se safou dessa, Paula se safou. Se safou. E assim, porque esse é um ponto, né? A gente estava falando agora sobre a questão desse entendimento, da tratativa. Mas também tem uma outra questão que é assim, como é que a gente lida com a resiliência dos fundadores com relação a essas mudanças que a gente sabe que precisam acontecer, né? Quando a gente está falando de questões jurídicas, especificamente agora, né? Mas governança, enfim. Como lidar com a resiliência destes fundadores? Eu vou te falar que eu aprendi muito com você, né? Nas imersões e na forma com que você trabalha, de entender que existe um CNPJ, um CPF por trás daquele CNPJ, e de que forma eu acesso as questões que são doloridas para aquela família. Eu digo que é mais que um CPF, é um coração, né? Exato. É alguém que dedicou a vida inteira. Porque no direito, vamos ser bem pragmáticos. Sim. Me dá a documentação da Husky, eu analiso a documentação da Husky e eu vou te dar um parecer jurídico. A Husky não é documento. Sim. A Husky tem uma história. Sim. As empresas têm uma história. Então, como você falou, como é que você lida com a resiliência? Não é só com a resiliência. O que essa família com a resistência, realmente... né? O que essa família realmente quer? Será que o que eu estou imaginando que é o melhor para essa família é o melhor para essa família? Então, eu brinco que nós fazemos muitos amigos ao longo do tempo, porque eu preciso realmente entender de que forma eu vou entregar um trabalho, Bárbara, que seja relevante, que vá fazer com que essa família realmente fique protegida e satisfeita. Porque nem sempre a minha percepção como advogada é o que a família espera, é o que a família quer, é o que ela precisa naquele momento. Então... É que aquela história, né? Nem tudo que é legal é moral, entende? Você pode fazer legalmente algumas coisas, mas moralmente talvez não é o mais correto, talvez não é aquilo que seu coração se sinta confortável também, né? A primeira coisa que você aprende quando você entra na faculdade é que direito e justiça são coisas completamente diferentes. E aí, com base nisso, você tem que trabalhar realmente o psicológico para você entender que é uma empresa, tem documentos, precisa ser protegida, existem leis para isso, mas você tem que ter uma sensibilidade, né? Para lidar com todas essas questões. Tem. Aí entra assim o nosso trabalho terapêutico que a gente precisa, né? E sabe que eu acho que eu ia te fazer, né, justamente a pergunta. O que mais adia um planejamento sucessório? É medo? É ilusão? Orgulho às vezes, né? Por que dessa pergunta? Porque a gente fala de um jeito, e eu acho muito importante a gente justamente se colocar assim e olhar. É claro que a gente tem um olhar da governança, a gente tem um olhar da gestão, um olhar jurídico, mas é essa capacidade de você olhar e entender o que está por trás, né, dessa situação, em relação a sentimentos, a emoções, a expectativas, porque a pessoa precisa se sentir acolhida, acolhida assim, ouvida, né? Ela não pode se sentir desprezada ou inútil dentro daquele contexto mais. Sim. O desvalorizada. E desvalorizado seja o fundador ou até o sucessor, porque às vezes o fundador coloca de uma maneira que o próprio sucessor se sente desvalorizado naquele contexto, né? Ele também cria uma expectativa. Então a gente tem essa sensibilidade de conseguir abordar os temas de uma forma que ela é muito mais lúdica. Exato, do que muito rígida, rigorosa nos termos jurídicos, né? A lei, eu sempre brinco que a lei é posta. Qualquer pessoa alfabetizada sabe ler. Então, se abriu ali a legislação, a lei está ali. Como é que você trata aquilo? Com que sensibilidade você consegue traduzir a lei para determinados casos? E aí existem inúmeras formas. Porque você atende empresas familiares. Você já pegou uma empresa igual a outra?
Assim, as dores são as mesmas por motivos Por diferentes. motivos diferentes. Então você identifica e aí você trabalha com uma empresa que tem 5 sócios, outra que tem 2, uma é pai e filho, a outra não, a outra é o tio e a cunhada que não Algumas se dão bem, outras não se falam. Outras se davam bem, não se falam mais. Não se falam mais. Então, eu acho que tinha que ter uma aula de psicologia na faculdade para a gente conseguir entender. Então, acho que vai muito dessa sensibilidade de identificar qual é a necessidade e de que forma você vai acessar aquelas pessoas, que você vai passar a informação para aquelas pessoas, porque a dor é muito clara. Você chega numa reunião, claramente você enxerga o problema. E a solução está na tua cabeça, a solução está escrita na lei. Agora, como é que você pega aquilo e traz para dentro da empresa e explica para todas as pessoas e faz com que elas entendam que aquilo é o melhor para a empresa? Então, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho simples. Como, por exemplo, a gente às vezes fala, né, que da importância de você ser casado com separação total de bens. E isso é um tabu gigantesco, né? Então, existem várias questões que, às vezes, legalmente, elas são a melhor solução. Não é a única solução, mas é a melhor solução porque a gente sabe que se acontecer alguma coisa, até para a proteção do patrimônio daquela família. A gente não está falando de se acontecer alguma coisa em relacionado à separação, não. A gente está falando em relação a... Teve um problema financeiro na empresa, enfim, você protege a família como um todo. O quão resguardado vão estar os seus bens se você optar por um regime de casamento correto. Exato, se você fizer, porque é uma arquitetura jurídica também, né? Eu falo que quando a gente faz uma sucessão, o processo de sucessão, ela é a transferência do poder, ela é essa transferência da autoridade. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que fazer... Existe uma arquitetura do poder, então, quando você trabalha em cima da sucessão. Porque é relacionado a fornecedores, a clientes, aos colaboradores, aos envolvidos direto nessa sucessão. E quando a gente fala da parte jurídica, também existe uma arquitetura nisso daí, né? Essa estratégia societária, especificamente ali societária, de como você vai resguardar o seu patrimônio e fazer tudo dentro, obviamente, da lei, mas existem uma série de coisas que você pode fazer para você se resguardar. Então, acho que tem... A questão é que esses tabus que existem, essas inseguranças, e muitas das vezes por falta de informação, faz com que muitas pessoas se prejudiquem na vida em relação ao patrimônio, em relação a várias coisas. E aí elas não tomam certas atitudes, olha só que contraditório. Às vezes elas não tomam a atitude, por exemplo, de casar num regime de separação total de bens, porque acha que, imagina, nós estamos aqui, o que é seu é meu, o que é meu é nosso, aquela história toda. Só que lá na frente, aí vamos supor que seja o marido que tem a empresa dele e tudo mais, aí ele tem um problema na empresa. E aí todas as coisas caem sobre, né, o patrimônio da família e tudo mais. Aí pronto, aí a separação vem disso. Porque desestabilidade financeira, ela é um motivo de separação. Né? Muito, porque quando falta dinheiro dentro de casa numa família, desestabiliza muita coisa. Os antigos já diziam, né, que o dinheiro sai, como é que é? O dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. É alguma coisa nesse sentido, mas é isso. Mas tem. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente vai criar um problema propondo isso, então são esses tabus que a gente tem que tomar cuidado. E eu comentei uma coisa que eu acredito que precisaria ter, que é a parte psicológica na faculdade de Direito, porque tudo envolve pessoas e muitas vezes você não sabe lidar com aquilo. Por isso que eu te falei, eu aprendi muito com você, aprendo todos os dias, porque a gente vai trabalhando melhor o psicológico e o entendimento do outro, né, para conseguir realizar um trabalho cada vez melhor. Mas eu também acho que deveria existir dentro das escolas a parte financeira e a parte jurídica. Porque a primeira coisa que te falam é que, assim, você não pode alegar ignorância das leis. Mas quem que te ensina? Exato. É porque, assim, ela tá lá.
Ela tá lá. Ela tá lá, Mas você não quem leu, o que problema é seu, acessa? entendeu? Tá, e você vai ler, E você quem vai entender. compreende? Você não vai. Quem Então, compreende? E eu acho que isso faz parte, porque a gente fala muito, né, das escolas que, as escolas têm muito orgulho de falar, né, nós estamos construindo cidadãos e bababá, babá. Um cidadão que não sabe administrar o seu dinheiro, um cidadão que não sabe as leis do país, um cidadão sabe que não tem pode que se roubar, enquadrar matar, numa mas sala é de isso, 40 entendeu? alunos e ser igual a todo mundo, porque se ele for diferente, ele é diagnosticado com TDAH, com alguma coisa diferente. Muitas Então, coisas. é muito complexo. E realmente, as pessoas não sabem, Bárbara. As pessoas entendem hoje o advogado como um bombeiro. Se eu precisar, eu vou chamar. Cara, já pegou fogo, já incendiou. Então, por que você não veio construindo ali um preventivo? Sim. E muitas vezes eles entendem como um gasto. Ai, não, eu vou gastar um absurdo com um advogado. Não vou gastar. A questão não é essa. A questão é entender que o prevenir é muito melhor do que Mas isso é remediar. igual o seguro de muito. vida, seguro de Você não quer plano de usar. saúde, você não quer usar, mas você tem que estar lá. Mas você tem que ter. Tem que ter. E assim, como que você acha que a falta de estrutura, ela impacta no lucro da empresa? Volto a falar do passivo trabalhista. Você imagina uma empresa desestruturada que toma uma ação trabalhista milionária, ela vai ter um impacto gigantesco. Um inventário que vai corroer 40% do teu patrimônio. Então, quando que vocês vão olhar para isso? Porque existem os seguros que você faz pensando, né, um seguro de vida, pensando nesses casos, porque a depender do tamanho da empresa, o inventário é muito caro. Caríssimo. Né? E aí, como é que você resolve essas soluções, essas questões? Caríssimo. Corrói o patrimônio. Exato. E não só o patrimônio físico, né? O de valor. Sim. As brigas de inventário são gigantescas. Levam muito tempo. Levam muitos anos, né? Gera um sofrimento para a família, se arrasta durante anos. Então, a falta de estrutura, eu vejo em muitas empresas o impacto direto no inventário e no trabalhista. São os meus casos de maior prejuízo, de maior impacto. E assim, quais conflitos familiares você acha que prejudicam mais os resultados da empresa? E que a maioria das pessoas assim não quer admitir? Os conflitos entre Bárbara, eu acho que os familiares. O ego destrói qualquer família. Que a partir do momento em que eu imito uma opinião e eu não quero dar o braço a torcer, que eu estou errado, ele desmorona. Realmente desmorona toda uma decisão que eu não peço desculpas, errei. Às vezes não é nem só o estar errado, é que às vezes porque as pessoas têm ponto de vista diferente, né? Exato. Mas você não ter exatamente essa humildade, essa maturidade, mas acho que maturidade de você ouvir o outro, entender o momento do outro, essa é a falta de diálogo, né? Que vem pelo ego, pelo orgulho. A falta de diálogo estruturado. Porque bater boca, você bate na cozinha da tua casa, né? Você discute, você fala o que você tem que falar, mas a partir do momento que você está na empresa, você tem um papel, precisa ser definido, e vou te dar um exemplo. Da minha empresa, tá? É um exemplo, agora é um case real. Hoje eu mandei um e-mail para algum dos sócios falando, venham para a reunião de amanhã, mas deixem a emoção em casa. Porque nós temos um assunto dificílimo para tratar amanhã e eu não quero ninguém emocionado, eu quero fatos e dados. Exato. Então você trazer a pessoa, cara, não venha bravo, não venha me trazer questões que não têm a ver com o negócio, que são pessoais, que são antipatia, que são... Sim. Não me traga isso, eu preciso resolver coisas, né? E eu preciso resolver com uma seriedade que a gente precisa trabalhar com fato e dado. E aí que entra aquela questão, né, de que muitas pessoas, elas confundem você evitar o conflito de você querer só manter a harmonia, né? Só que, na verdade, muitas vezes você evita um conflito porque você não tem essa maturidade, essa estrutura e, às vezes, os dados necessários para você ter uma conversa madura,
né, uma conversa difícil ali, que assim, as empresas, o que mais acontece nas empresas são conversas difíceis, seja entre sócios, entre líderes e liderados, né? Você precisa ter essa maturidade. Eu acho que as pessoas, elas evitam passar por situações que não são gostosas de acontecer, né? Não é o legal, aquelas são situações difíceis, numa intenção de falar assim, não, a gente só faz isso para manter a harmonia. Mas, na verdade, às vezes elas não têm nem coragem de enfrentar algumas coisas, né? Não tem coragem, não tem muitas vezes a estrutura necessária ou a expertise necessária. E aí, se você chega nesse entendimento, traz alguém de fora para ajudar. Sim. Traz um mediador, traz um conselheiro, né? Traz uma pessoa que ajude a intermediar aquela discussão, que são os conselhos, né, de família. Então, dentro de uma governança, a família tem estrutura para isso, né? A família tem estrutura para entrar numa sala e discutir as questões com a profundidade que elas precisam ser discutidas. Eu dei um exemplo na imersão dos irmãos Sim. que estavam discutindo e um deles levantou a mão e falou, não, uma decisão extremamente importante para a empresa, não, eu não aprovo. E o conselheiro, não aprova por quê? Não, porque no verão passado eles não aprovaram a colocar a piscina em casa e agora eu não aprovo. Aonde vai, né? Como as coisas se misturam e atrapalham um negócio que não tem nada a ver com as suas questões pessoais, e por né? isso que eu acho que a dobradinha foi boa, porque, gente, eu posso trazer todas as legislações do mundo aqui. Eu posso morrer no juridiquês que ninguém vai entender metade do que eu estou falando. Vai ficar lindo, mas eu preciso me fazer entender. Não, e nenhuma delas resolve essas questões familiares, Não resolve. Eu chegar e ser extremamente direta, eu ser a pedra no sapato da empresa, de falar, não, vocês têm que agir assim. Não, vocês não têm. Como é que eu vou trabalhar para que vocês ajam dessa forma? Tem um trabalho completamente diferente, é apaixonante. Trabalhar com empresa familiar é apaixonante. Eu sou suspeita para falar. Porque assim, eu jamais achei que eu estaria onde eu estou, fazendo o que eu faço. E eu tenho gostado cada vez mais de poder compartilhar, porque eu vejo que uma dessas características é um jeito diferente da gente falar. Eu vejo no meu, quando eu falo sobre gestão, sobre sucessão, deste meu lugar de fala, né, vamos colocar assim, e você, quando você traz essas questões jurídicas, mas é como a gente traz com a verdade e essa honestidade de quem vive esses processos. A gente não maquia as situações para que sejam bonitas de colocar na internet, para que tenham frases de efeito, para fazer os outros refletir de uma coisa que a gente nem vive, sabe? Exato. A satisfação de você terminar um projeto e falar, poxa vida, ficou bom de verdade. Né? Isso vai realmente refletir, vai reverberar na vida dessa empresa, na vida dessa família, pelo resto da vida. Isso é gratificante demais. Salvar alguns conflitos, né? Salvar alguns Você conflitos. prezar pela harmonia e pelas relações familiares dentro de uma disputa dessa. O caso que eu te falei foi muito, me marcou muito, esse que eu contei da Paula, porque eu estava vendo que as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando. Então, não alcançaram, você ter essa sensibilidade de parar, pensar e falar, poxa vida, como é que eu saio dessa posição de advogada e eu venho para cá para me fazer entender? Quando você sai, a pessoa fala, poxa vida, obrigado, entendi. Não, agora ficou claro. Não, podemos seguir porque agora eu entendi. Eu não falei 2 artigos, 2 leis, eu não abri a boca para falar nada em juridiquês. Eu fui tentando trazer e explicar da melhor forma para que a pessoa ficasse tranquila. Uma delícia, é maravilhoso. E sabe uma das coisas que eu acho assim... Bom, a gente, para quem não sabe ainda, né? A gente tem uma imersão, uma imersão de 2 dias que a gente aborda sobre gestão e sucessão de empresas familiares. Porque eu bato sempre na tecla, eu vou falar acho que em quase todos os podcasts de onde eu estiver. Uma gestão de uma empresa não familiar não é igual a uma gestão de uma empresa familiar. São muito diferentes. Existem questões muito diferentes. E esse nosso jeito
mais simples e honesto, né? Dentro daquela verdade do que a gente vive, a gente trouxe e traz sempre, mas trouxe também para este outro conteúdo, justamente para fazer com que as pessoas consigam sentir os impactos do que a gente fala. Porque é igual você ler um livro e depois que você terminar de ler o livro, você não entende nada. Beleza, você cumpriu o papel de ler o livro, mas se ele não te serviu de nada, não precisava nem ter lido. Né? Então, de que adianta você frequentar lugares para você entender, você falar, sentar para falar com diversos advogados, você querer entender sobre gestão, sobre uma série de outras coisas, você estar presente no lugar, mas aquilo não ficar claro para você e você não conseguir colocar em prática no seu dia a dia. Né? Acho que essa é uma das nossas grandes preocupações quando a gente traz de forma lúdica, quando é possível, né? O nosso cassino ali das decisões. Nosso cassino das decisões. Nosso cassino das decisões. Coisas que são lúdicas, que faz com que as pessoas consigam assimilar essas informações e aí sim trazer a transformação para dentro da empresa delas. E o que eu trago também, trouxe na Masterclass e trago na imersão, são as empresas realmente entender a regra do jogo. Qual é a regra? E às vezes criar as regras do jogo. Porque a maioria das empresas, elas nem tem as regras quando a gente faz, né? Exato. Eu acho que assim, a gente precisa ser o mais didático possível no entendimento do ok, você não vai resolver em 2 dias, ou em 1 mês, ou em 2 consultas que eles façam, né, jurídicas, o que você tem que fazer nos seus próximos 2, 3 anos. Você não vai colocar tudo em prática, mas você vai entender onde você tá, quais são os riscos de onde você tá e para onde você tem que mirar. Você não vai chegar em 1 mês ali, mas você traça um plano. Você sabe, beleza, passo a passo, etapa a etapa, é ali que eu preciso chegar para proteger o meu patrimônio. E se você pensar desde o casamento, da escolha do regime, até um contrato com terceiros, um acordo de sócio, um contrato de funcionários, tudo você vai esbarrar com o jurídico. Em todos os momentos, né? Marca. Já vi muitas empresas perderem marca. Dani, isso é a coisa mais absurda do mundo, gente. Hoje é impensável, mas acontece. Um dos nossos processos é relacionado a registro de marca da Husky. Uma empresa de 38 anos. A gente ainda tá com esse negócio de registrar, porque imagina, pro meu pai isso não fazia a menor diferença. E assim, pro meu pai não fazia a menor diferença. Eu entrei com o processo para registro de marca quando eu entrei na empresa, em 2019, 2020. A empresa já tinha 31 anos. E lá sem registro de marca. E existe uma outra empresa aqui no Brasil, que não é brasileira, é canadense. Ela chama Husky também, só que com Y no final. E é de injetores, enfim, outras coisas. E aí a gente fica nessa disputa, porque a gente fala, cara, tudo bem, mas eu tô... e já tô há 38 anos nesse mercado, não sei o que ela dela fala também, mas eu também aqui. Aí o negócio fica lá. Mas não é uma dor de cabeça? Gigantesca. Depois que a coisa acontece... Gigantesca. Bárbara... Porque você imagina, alguém chega pra mim hoje e fala assim, você vai ter que mudar o nome da tua empresa. E aí? A marca faz parte do ativo. E aí? A marca faz parte do ativo da empresa. Ela faz parte da minha vida. Exato. Porque assim, desde que eu me entendo por gente, a Husky existe na minha vida. Entende? E aí, como é que você começa a chamar de outro nome? Exatamente. E você imagina? Eu nem sei dar outro nome. Se eu tivesse que inventar, porque assim, se eu tivesse que montar uma empresa nova, beleza, eu daria. Você entende que, tipo assim, a mesma coisa que alguém chegar pra mim hoje. Exato. Alguém chegar pra mim hoje e falar assim, então, Bárbara, você não pode chamar Bárbara, que nome você vai querer agora? Não existe isso, porque filhos, já é teu, entendeu? É muito doido esse negócio. É muito doido. Então, você vê como são várias questões que, se você pensar todas, você vai esbarrar com o jurídico. Então, o aprender a fazer a gestão, administrar, fluxo de caixa, cara, é importantíssimo. A empresa quebra por fluxo de caixa, mas a empresa quebra por conta de uma ação trabalhista que você deixou de fazer um recibo de EPI. Sim, exato, recibo de EPI, exatamente. Um banco de horas que a pessoa deixou de tirar, ela poderia ter tirado, né? Um desentendimento ali com o funcionário que gerou uma série de moral. Gente, isso tem assim, né? Não poderia existir, entende? Não, aqui inventei mais uma. Tem
aquela reunião que poderia ser um e-mail. Né? Tem aqueles processos que eu já falei na Masterclass, eu falo muito disso. Tem aquele processo que poderia ser uma conversa e nós temos o processo que poderia ser um protocolo da empresa, o protocolo de você ter tudo certinho, uma política, entendeu? E te evita uma série de coisas. E muitas vezes, principalmente no contencioso, né? Porque eu já vi os dois lados da moeda, eu já trabalhei muito tempo com contencioso. E muitas vezes você olha e fala, puxa vida, que judiação. Isso aqui poderia ter sido um termo. Exatamente. Poderia ter sido resolvido com uma cláusula. Exatamente. Agora a pejotização, super tranquila. Não, aprovou a pejotização. Gente, não é bem assim. Tem que tomar os cuidados, né? Exato. Não é a festa do Existe caqui. a subordinação, existe a onerosidade, existe a habitualidade. Você pode contratar PJ? Pode, mas o teu contrato tem que ser muito bem feito. Sim. E as pessoas que vão coordenar internamente aquele PJ têm que estar muito bem orientadas. Não, e a pessoa que está sendo contratada para o serviço de PJ tem que entender o que é isso. Exato. Por que ela está sendo contratada assim? Exato. Né? E ela tem que estar, né, prestando esse serviço e não também querer burlar a legislação, que aí também já é outra história. Que ficou muito bom para as empresas, Exato. mas ainda existe um cuidado que precisa ser resguardado. Sim. Né? Então... Exatamente. E assim, a gente aproveitando, né, falando sobre essas questões, eu fiz no final do ano passado o manual que o Empreender é a Arte da Guerra, né, que é um manual baseado, é um manual de gestão de crise baseado em todas as coisas que eu vivenciei e tudo mais, e lá, inclusive, eu falo sobre algumas questões, inclusive de imposto e tudo mais, que agora já vai ser diferente dentro dessa nova realidade, né, dessa reforma tributária. Vou fazer uma versão 2 dele, mas é que eu contei as coisas que eu fiz e etc, o passo a passo, né, o como fazer, por que fazer e quando fazer, para ajudar as pessoas que estão em momentos, numa situação de crise, a ter pelo menos, porque às vezes as pessoas não conseguem contratar de imediato, embora seja importante, às vezes é mais importante você contratar um advogado do que alguém de financeiro, porque um consultor, às vezes, ele pode sim, alguns vão te dar uma orientação, mas existem algumas questões básicas que você pode fazer que já vão te dar um resultado, mas existe aquela questão jurídica que você tem que ter um advogado olhando e tratando, principalmente quando a gente já fala de processos, ação de execução e tudo mais. Então esse manual é justamente para te dar esse esclarecimento, para te mostrar esses próximos 100 passos. E aí a gente disso, né, eu queria trazer justamente aqui para você falar o que tem no seu, porque eu falei assim, poxa, se eu fiz com base em tudo aquilo que eu passei, que eu vivenciei para poder ajudar as outras pessoas, existe uma questão jurídica que eu não posso falar dessa questão jurídica porque eu não tenho propriedade para isso, eu falo daquilo que eu vivi. Né? E foi quando nós conversamos e você desenvolveu o teu manual, que é o Império Protegido, né? Império Protegido. O Império Protegido. Então eu queria que você falasse mais dele. O Império, eu acho que nasceu do teu. Sim. Né? Foi um complemento. Porque realmente não existe a sucessão familiar sem que a gente fale do direito. E dentre todos os pontos que eu identifiquei, que muitas vezes ficavam um pouco obscuros para a empresa, eu fui tentando trazer num contexto muito tranquilo, falando do legado, trazendo frases mais popular, assim, né? Mais coloquial, para ficar mais de fácil entendimento. Que não tivesse nenhum juridiquês. Desde o acordo de sócio, falei um pouco sobre marca, né? A importância da marca, do registro. O Império Protegido, ele fala, sim, sobre esse contexto de empresas familiares, sucessão e tudo mais, mas não é só para empresas familiares. Não. Né? É importante reforçar isso. Ele veio do teu, mas ele veio com um contexto. Então, o que é um acordo de sócios? O que é realmente a holding? De que forma e quais empresas estão aptas, né? Todo mundo pergunta muito, mas qual o tamanho da empresa? Sim. Quantos milhões eu preciso para implementar uma governança? Não. Você pode começar desde o nascimento da empresa a organizar ela e é até melhor. Sim. Né? Mas óbvio que a gente sabe que quando a empresa começa não é tão simples assim. Mas eu vim trazendo todo um contexto. Então, desde o acordo de sócios, a governança, falando um pouco da mudança legislativa,
muito pouco, porque ainda está mudando, e ontem eu estava reescrevendo o capítulo 6 ainda, para trazer as alterações e falando da trabalhista. Então eu trouxe um pouco dos pontos principais que servem de alerta para as empresas. E de onde começar? Por onde eu começo? Quais são os primeiros passos? Né? São vários checklists. Eu tenho tudo isso aqui. Tem que ser bem didático, né? Muito didático para que seja fácil. Né? Para que seja fácil, para que seja simples, para que seja compreensível, para que todas as empresas consigam começar de algum lugar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Eu acho que, assim como eu sei porque o valor desse conteúdo é um valor irrisório perto do esclarecimento que às vezes a pessoa precisaria ter uma consulta jurídica para que algum advogado passasse tudo isso para ela. Então eu acho que assim, é um valor irrisório perto daquilo que você absorve e das possibilidades que você tem com segurança de uma pessoa que entende do assunto, que não é uma pessoa que começou agora, que está querendo vender coisas na internet. A gente acaba disponibilizando esse tipo de material, assim como eu disponibilizei o meu de gestão de crise, você disponibilizou esse do Império do Protegido, na intenção de justamente ajudar as outras empresas, os outros empresários, a ter mais esclarecimento, mais clareza de um conteúdo seguro, de um conteúdo que a gente sabe que não está ali para encher linguiça, para que você, enfim, só compre e a gente, por vaidade nossa de vender alguma coisa na internet. Muito pelo contrário. A intenção é que as pessoas, de fato, usem esse conteúdo. Não é aquilo que você compra, você lê o sumário e não lê mais nada. É que você utilize e releia quando necessário. O meu é um manual mais denso, são 127 páginas que eu falo dentro da minha metodologia, né, do sistema, do indivíduo e da ação, porque passar por uma gestão de crise não é só você, eu preciso arrumar dinheiro para botar dentro do caixa, não é só isso. Até porque, assim, você também precisa proteger o teu patrimônio quando você está numa questão, né, numa situação dessa de crise. Você precisa entender como você fica de pé no meio desse caos, porque se você, como indivíduo, você afunda, você desmorona, o resto não fica de pé também. E como você lida com o time quando você está passando por essa situação. Então, em complemento a isso, né, a Dani acabou fazendo também esse do Império, que é uma questão jurídica, que eu acho que assim, é o pacote perfeito para que vocês consigam, não sei por onde começar, vocês vão partir daí. Vai resolver todos os seus problemas? Não vai. Não vai, mas é uma forma da gente ajudar e orientar, porque nós somos uma só. Né? E assim, vai dar um norte. É diferente do que tipo, você conversa com, eu tenho um parente que está fazendo faculdade de Direito e não sei, entende? Não é nem às vezes por má vontade, é falta ainda de experiência e conhecimento. Falta de experiência e conhecimento, exatamente. E aí a gente tem validado algo que a gente sabe que é para ajudar vocês, então não está funcionando muito bem. E graças a Deus está funcionando muito bem, os feedbacks são ótimos, porque a gente sabe daquilo que a gente fez. Ainda que a gente não tivesse feedback, a gente sabe o que a gente fez, a intenção com que a gente fez e toda a dedicação que a gente colocou nisso. E aí, pra gente ir indo pro fim, o que você acha que as famílias empresárias de sucesso, vamos colocar assim, o que elas conseguem passar de geração para geração? As de sucesso, eu acho que elas passam muito mais do que só o legado, né? Tem alguma coisa a mais que elas transmitem para as outras gerações. Eu acho que força, a capacidade administrativa, porque não é só o dinheiro que é transmitido, Sim. né? Eu na palestra do João Adib, gente, ele é uma fortaleza. Então o que ele passa para os filhos? Ele não passa só a necessidade de... Não, é intangível, né? É intangível, exatamente. Então, por mais que você passe conhecimento, por mais que você passe experiência, eu acho que a tua força fica impressa nos sucessores. E aí, aproveitando o exemplo do João Adib, que eu também, enfim, sou super fã, o que você acha que os líderes precisam hoje, que o Brasil precisa, qual característica que você acha que o Brasil precisa nesses líderes para que a gente consiga essas histórias assim de sucesso? Eu acho que um pouco mais de profissionalismo no que faz. A empresa, estou falando das empresas familiares, tá, Bárbara? É sair um pouquinho desse lugar de
Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. E olhar, tem tantas pessoas, né? Tantos bons mentores. Nós temos o Lázaro como referência, Sim. que é uma pessoa que mudou a forma de ver da minha empresa, Sim. das minhas empresas, a minha maneira de pensar. Então, será que eu estou realmente 100% certo? Será que não tem ninguém que consiga me ensinar um pouquinho mais? Esse Acho que crescimento... isso é igual um processo de melhoria contínua, né? Exato. Não tem fim. Não Você tem vai fim. estar sempre em busca de melhorar o que já foi melhorado. E quando você melhora o entorno, né? Não tem aquele provérbio dos Budas que estavam andando, um com uma vela acesa, outro com apagada, e quando eles compartilham a chama do outro não diminui. Não diminui, exato. Muito pelo contrário, ilumina mais o caminho dos dois. Sim. Então, o que você está compartilhando? O que você está conseguindo expandir enquanto fundador de uma empresa para além da sua experiência? Sim. Mas você está nesse processo de melhoria, né? Sim. Não, isso é incrível. E o que assim, agora já pra gente ir indo para esse encerramento. Aqui a gente falou muito sobre estrutura. Então, assim, para quem quiser, eu recomendo o manual do Império Protegido e tudo mais. Mas já de bate-pronto aqui para eles. Para uma empresa que ainda não tem estrutura. Porque isso acontece bastante, né? Ela tá lá, sempre tá ali no improviso, ou tá do jeito que foi sempre, naquele modus operandi de sempre. A gente sabe que uma boa estrutura, uma estrutura de governança, ela demora. Ela é um processo de mudança de cultura, inclusive. Toda essa nova reestruturação, ela vem com uma mudança de cultura. Então, para essas empresas que precisam iniciar, colocar os pés na água, do tipo, tá bom, quero começar este movimento pensando no futuro, em termos de estrutura. Por onde você recomenda que elas comecem? Acordo de sócio ou protocolo de família. Eu acho que é o ponto de partida, porque ali você determina a regra do jogo e você trabalha de uma forma mais tranquila. Eu acho que tudo parte dali. É o primeiro acordo que você faz, são as primeiras regras de entrada, de saída, de distribuição de lucros. Enfim, você organiza as regras entre as pessoas que fazem parte da sociedade. Então você começa a construir uma base. São todos membros da mesma família, um protocolo familiar. Vamos começar por aí. Sim. Não é um instrumento jurídico caro, mas é um instrumento jurídico que já resolve Bastante coisa, né? 50% dos seus problemas. E o segundo passo é não deixe de participar das nossas imersões. Exatamente. Das nossas masterclass. Porque lá vocês vão aprender muitas coisas. E além de ter um conteúdo muito bom, né? Que a gente passa, muito completo, ainda é divertido. Ainda é leve. Porque eu acho que isso é o principal ponto. É como a gente transforma um assunto que é tenso às vezes, né? Denso, difícil. pesado, difícil. Chato, quando a gente fala de jurídico, Exato. né? O juridiquês chato. Como a gente transforma tudo isso numa linguagem muito mais leve e harmoniosa para que você consiga levar essas discussões e tudo aquilo que a gente traz aqui nas nossas imersões para dentro da tua empresa, dentro da tua família. Então, acho que esse é um diferencial que a gente tem com relação ao mercado e outras pessoas que falam disso, porque a gente traz de um modo muito, muito singular nosso, assim, Sim. né? Então, não deixem de estar presente. E um recado final. Um recado final? A gente nunca está preparado para isso, né? Para uma mensagem final. Uma mensagem final, então, para as empresas, seja pequena, média, grande, que estão pensando em iniciar um processo de sucessão, de proteção, seja trabalhista, seja a abertura de uma holding. Diagnóstico, sempre, para realmente identificar, né, olhar para dentro da empresa, olhar os documentos dessa empresa para que a gente consiga trazer com um olhar mais refinado, um plano A, B, C. Cuidado com a reforma tributária, as empresas não estão olhando para isso. É importante
que nesse ano de 2026 elas vão se planejando. Que não é nem que ela vai chegar, ela já chegou, né? Não, ela já chegou. Né? Ela já, então, já se estabeleceu. O tributário é uma questão mais complexa de conversar, mas é importantíssimo e sempre, se puder optar pelo preventivo, optem pelo preventivo, porque é sempre mais tranquilo, mais fácil e mais barato. Sim. Do que você ir para um contencioso, você ir para uma briga judicial, você trabalhar no processo de inventário. Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse episódio. Aproveitem de novo. Aqui no link vai estar, aqui na descrição vai estar o link do Manual do Império Protegido. Protejam o teu patrimônio, porque por mais que a gente não leve para outras vidas, a gente tem que se preocupar com essa que a gente está vivendo. Exatamente. Então, não fique pensando no que você vai fazer além, né, daqui. Se preocupe com o que você pode fazer aqui, por você e pelos seus filhos, pela tua família, né, e pelos teus colaboradores também, porque não se esqueça que a partir do momento que você tem um negócio, esse negócio deixa de ser só seu. Quando ele passa a fazer parte de uma sociedade. Então, proteja o teu patrimônio, aproveita esse vídeo de hoje, anota tudo que você precisa fazer que você não fez ainda, pesquise, converse com o seu advogado. Se não quiser falar com o seu advogado, mande direct para Dani, que ela vai responder você com o maior prazer, eu tenho certeza. E a gente espera vocês também nas nossas imersões, nos nossos na Masterclass e onde mais a gente estiver aqui disponível, tá bom? Então, até o próximo episódio.